Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e esta é a 15ª aula da matéria de Meteorologia Aeronáutica. A gente continua tratando do assunto condições adversas ao voo. E o tema de hoje é a formação de gelo nas aeronaves. Vamos à aula? Nessa imagem, a gente tem a asa, de uma aeronave voando num clima bastante frio e a gente percebe aí uma grande quantidade de gelo que foi formado durante o procedimento em que essa aeronave ainda estava em voo, Após o pouso, foi tirada uma foto então da seção da asa e a gente observa aqui uma quantidade bastante extensa de gelo na parte de cima, na parte do bordo de ataque, inclusive na parte inferior das asas. Então, aqui tem uma frase dizendo do que vai ser tratado agora. O perigo é frio, Então é extremamente perigoso para o voo a formação de gelo sobre as aeronaves. Então, um fenômeno que traz riscos consideráveis à atividade aérea é a formação de gelo. Ela afeta a aeronave tanto nas partes internas quanto externamente. Nas partes internas, o gelo se forma no tubo de pitot, nos carburadores e também nas tomadas de ar, Quem não se lembra daquele acidente que aconteceu alguns anos atrás com o Airbus A330 realizando um voo do Brasil em direção à Europa, o AF447 da Air France, companhia aérea europeia. Passando por dentro de uma zona de forte instabilidade, houve aí a formação de gelo e infelizmente veio a entupir as entradas de ar aí do tubo de pitot. Como consequência, os computadores ficaram desorientados, sem a referência de velocidade adequada. Os pilotos não perceberam a tempo o que estava acontecendo e resultou numa sequência de erros que culminou com um acidente fatal da aeronave, vitimando aí todos os seus ocupantes, Então, para vocês verem como que é importante aí a gente estudar sobre a formação de gelo nas aeronaves. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Externamente, a acumulação de gelo ocorre nas superfícies expostas do avião, aumentando o seu peso e a sua resistência ao avanço. Quando ocorre nas partes móveis, como rotor, hélices, afeta o controle da aeronave. Quais são as condições, então, para que se forme gelo numa aeronave? Primeiro, a aeronave deve estar voando através de água visível na forma de chuva ou gotículas super resfriadas. É importante ressaltar isso aí, pessoal, porque às vezes o aluno ele acha que simplesmente o fato da aeronave estar voando num ambiente com temperaturas negativas já é o suficiente para formar gelo, Se isso fosse verdade, se você colocasse uma forminha de gelo sem água no congelador, no dia seguinte você teria gelo lá em cubos, Na verdade isso não acontece. Para que nós tenhamos então formação de gelo na aeronave, é essencial que nós estejamos voando num ambiente onde haja água presente na atmosfera, seja através de precipitação ou seja quando nós penetramos áreas onde existem nuvens, Então as nuvens são compostas por gotículas d'água. Essa água então é que vai congelar e se adaptar aí na aeronave. Segundo, a temperatura do ar da aeronave deve ser igual ou inferior a zero, ou seja, a água tem que mudar de estado, tem que passar por um estado sólido. Então são duas condições essenciais aqui. Primeiro, a presença de água visível e segundo, que o ambiente esteja com temperatura igual ou inferior a 0 graus Celsius. As nuvens são as formas mais comuns de água líquida existentes na atmosfera. Por serem gotas de água ao ar livre, não se congelam a 0 graus Celsius, como normalmente acontece. Em muitos casos, as gotículas chegam a atingir temperaturas de menos 20 graus Celsius, podendo, excepcionalmente, chegar a menos 40 graus Celsius. Quanto menores as gotas, mais baixas temperaturas suportam. Vocês estão vendo que coisa interessante? A gente está realizando um voo dentro do ambiente com temperaturas aí de menos 10, menos 20, menos 30, às vezes até menos 40 graus Celsius e ainda existe gotas d'água ao redor da aeronave, ainda no